Olá pessoal, tudo bem? Voltamos para a parte 3 aqui das nossas notas explicativas sobre as alterações da Lei 14.382 nos registros públicos, e hoje vamos tratar novamente do RCPN e a habilitação e celebração do casamento, que houve alterações de vulto aqui, então a gente vai verificá-las uma a uma com calma. Procedimento de habilitação para o casamento, então vamos começar por esse tópico. O artigo 67, o caput, permanece inalterado. Na habilitação para o casamento, os interessados, apresentando os documentos exigidos pela lei civil, requererão ao oficial do registro do distrito de residência de um dos nubentes que lhes expeça a certidão de que se acham habilitados para se casarem. Tá? Então permanece igual aqui o artigo 67 caput, porém os parágrafos foram bastante alterados, então vamos vê-los um a um. O parágrafo primeiro dizia que, autuada a petição com os documentos, o oficial mandará afixar proclamas de casamento em lugar ostensivo de seu cartório e fará publicá-los na imprensa local, se houver. Em seguida, abrirá vistas dos autos ao órgão do Ministério Público para manifestar-se sobre o pedido e requerer o que for necessário à sua regularidade, podendo exigir a apresentação de atestado de residência, firmado por autoridade policial ou qualquer outro elemento de convicção admitido em direito. Agora passa a constar com a seguinte redação. Se estiver em ordem a documentação, o oficial de registro dará publicidade em meio eletrônico à habilitação e extrairá, no prazo de até 5 dias, o certificado de habilitação, podendo os nubentes contrair matrimônio perante qualquer serventia de registro civil de pessoas naturais de sua livre escolha, observado o prazo de eficácia do artigo 1532 do Código Civil. Então vamos ver aqui o prazo de eficácia do certificado de habilitação. Tá? Artigo 1532 do Código Civil diz que a eficácia da habilitação será de 90 dias, a contar da data em que foi extraído o certificado. Tá? Então serão 90 dias corridos aqui, né, por se tratar do RCPN. Então houve aqui uma alteração bastante relevante aqui, que não há mais a necessidade da fixação dos proclamas de casamento na sede do cartório, e muito menos a publicação em imprensa local destes mesmos proclamas. Tá? Agora basta a publicidade em meio eletrônico da própria habilitação. Tá? Então, entendo aqui como sendo a notícia dessa habilitação, já que o certificado ainda não foi emitido, tá? Nesse momento, e o oficial terá o prazo de até 5 dias para emissão desse certificado de habilitação. Então, veja que agora o prazo ficou muito mais exíguo e, na verdade, o procedimento ficou muito mais célere, uma vez que o oficial deverá emitir o certificado no prazo de até 5 dias. Tá? Então, a partir da emissão desse certificado, os nubentes poderão contrair matrimônio em qualquer serventia, conforme já era regra, né? E dentro do prazo de eficácia daquele certificado, que é de 90 dias, conforme a gente já viu. Passando ao parágrafo 2º, ele foi revogado, tá? E como é que estava antes? Se o órgão do Ministério Público impugnar o pedido ou a documentação, os autos serão encaminhados ao juiz, que decidirá sem recurso. Tá? Então, como a gente viu lá no parágrafo 1º, não há mais a necessidade do envio do processo de habilitação para o Ministério Público. Tá? Então, ele não é mais um partícipe nesse processo todo, de modo que perdeu a razão de ser esse parágrafo 2º, que passou então a estar revogado. Com relação ao parágrafo 3º, também foi revogado, tá? E como é que estava antes? Decorrido o prazo de 15 dias a contar da afixação do edital em cartório, se não aparecer quem oponha impedimento, nem constar algum dos que de ofício deva declarar, ou se tiver sido rejeitada a impugnação do órgão do Ministério Público, o oficial do registro certificará a circunstância nos autos e entregará aos nubentes certidão de que estão habilitados para se casar dentro do prazo previsto em lei. Tá? Então foi também revogado. Perceba que o prazo de 15 dias, que é aquele prazo de afixação do edital em cartório, bem como da publicação na imprensa local, né? Já não existe mais essa necessidade. Tá? E a gente precisa ter uma atenção com relação à possível antinomia com o Código Civil. Né? O Código Civil, lá no seu artigo 1527, diz que, tratando aqui do processo de habilitação para o casamento, né? Diz que, estando em ordem a documentação, o oficial extrairá o edital, que se afixará durante 15 dias nas circunscrições do registro civil de ambos os nubentes e obrigatoriamente se publicará na imprensa local, se houver. Tá? Então, por a Lei 14.382 ser mais recente que o Código Civil
e também pelo critério da especialidade, por se tratar de matéria específica e especial em relação ao Código Civil, né, por tratar especificamente dos registros públicos, me parece que houve aqui a derrogação tácita do Código Civil no que não for compatível com o novo regramento, tá? Obviamente que o legislador perdeu aí uma oportunidade de resolver essa bagunça, né? Até porque foi alterado o Código Civil em outras partes, então ele poderia ter alterado também essa questão, porém resolveu não fazê-lo, né? Mas me parece que encontra-se derrogado aí a questão da publicação dos editais de proclamas na forma da legislação civil. Parágrafo 4º também foi revogado. Dizia o seguinte: se os nubentes residirem em diferentes distritos do registro civil, em um e em outro se publicará e se registrará o edital. Tá? Então, pelos mesmos motivos aí que a gente já verificou, não há mais necessidade da publicação do edital em meio físico e nem na imprensa local, de modo que não faz mais sentido a obrigação de que se publiquem em ambos os domicílios dos nubentes. O parágrafo 4º-A foi uma inclusão da nova lei e diz o seguinte: a identificação das partes e a apresentação dos documentos exigidos pela lei civil para fins de habilitação poderão ser realizadas eletronicamente, mediante recepção e comprovação da autoria e da integridade dos documentos. Tá? Então, traz aí a possibilidade da identificação das partes e a apresentação dos documentos para habilitação de forma eletrônica, de modo que não mais se faz necessária a presença física dos nubentes, dos noivos, aí no balcão do cartório. Parágrafo 5º, houve uma alteração de redação e alguns prazos, então vamos ver. Dizia o seguinte: se houver apresentação de impedimento, o oficial dará ciência do fato aos nubentes, para que indiquem em 3 dias prova que pretendam produzir e remeterá os autos a juízo. Produzidas as provas pelo oponente e pelos nubentes, no prazo de 10 dias, com ciência do Ministério Público e ouvidos os interessados e o órgão do Ministério Público em 5 dias, decidirá o juiz em igual prazo. Passa a conter a seguinte redação agora o parágrafo 5º. Se houver impedimento ou arguição de causa suspensiva, o oficial de registro dará ciência do fato aos nubentes, para que indiquem em 24 horas prova que pretendam produzir e remeterá os autos a juízo. E produzidas as provas pelo oponente e pelos nubentes, no prazo de 3 dias, com ciência do Ministério Público e ouvidos os interessados e o órgão do Ministério Público em 5 dias, decidirá o juiz em igual prazo. Então, houve alteração aqui dos prazos, né? O prazo para a indicação da produção das provas que pretendam produzir passou a ser de 24 horas e não mais de 3 dias, tá? 24 horas e não mais 3 dias. O prazo para a produção das provas passa a ser, então, de 3 dias, não mais 10 dias como era antes. E a questão da oitiva do Ministério Público e dos demais interessados continua sendo 5 dias, foi o que não alterou aqui, e o prazo para o juiz decidir também continua sendo de 5 dias, tá? Então, em resumo, como é que ficou agora? Indicação das provas a serem produzidas, 24 horas. Produção das provas, 3 dias. Oitiva do Ministério Público e interessados, 5 dias. Decisão do juiz, 5 dias, tá? Então, essa indicação das provas a serem produzidas é realizada ainda diretamente ao oficial, tá? Diretamente ao oficial de registro civil. E, a partir daí, remete-se os autos ao juízo e no juízo vai ser produzidas as provas no prazo de 3 dias, ok? Então, continua havendo a possibilidade da impugnação do casamento, tanto por impedimento, né? E, portanto, questões que geram nulidade absoluta, quanto pela arguição de causa suspensiva, que gera anulabilidade do casamento, né? Desde que haja prejuízo aqui. Parágrafo 6º também foi alterado e dizia o seguinte: quando o casamento se der em circunscrição diferente daquela da habilitação, o oficial do registro comunicará ao da habilitação esse fato, com os elementos necessários, às anotações nos respectivos autos. E agora passa a conter a seguinte redação: quando a celebração do casamento ocorrer perante oficial de registro civil de pessoas naturais, diverso daquele da habilitação, deverá ser comunicado ao oficial de registro em que foi realizada a habilitação por meio eletrônico, para a devida anotação no procedimento de habilitação. Tá? Então foi apenas alterada aqui a questão da forma dessa comunicação, que passa a ser expressamente por meio eletrônico, tá? Então a anotação vai ser realizada no procedimento de habilitação, né? Quando o casamento for celebrado em uma serventia diferente da que emitiu o certificado de habilitação. Parágrafo 7º foi uma inclusão da lei e diz o seguinte: expedido o certificado de habilitação, celebrar-se-á o casamento no dia, hora e lugar solicitados pelos nubentes
e designados pelo oficial de registro. Tá? Então já é assim a forma como ocorre na prática, né? Então nenhuma alteração de relevo aqui. Parágrafo 8º, a celebração do casamento poderá ser realizada a requerimento dos nubentes em meio eletrônico, por sistema de videoconferência, em que se possa verificar a livre manifestação da vontade dos contraentes. Tá? Aqui uma alteração de vulto, né? A possibilidade da realização da celebração do casamento em meio eletrônico por meio de videoconferência, que é uma novidade da lei aqui. Vamos ver como é que isso vai ficar na prática, né? E se alguém efetivamente vai querer levar a efeito aqui, levar a cabo essa possibilidade aí de casar por meio de videoconferência, né? E como é que isso vai ser verificado para dar segurança jurídica ao procedimento, né? Bom, mas assim como já ocorre com o provimento 100 aí, né? Havendo a possibilidade da lavratura de atos notariais por meio de videoconferência, não vejo por que também impor uma dificuldade extra aqui com relação ao casamento, né? É um ato solene, mas, bom, enfim. Vamos ver como é que isso vai ficar na prática, mas guardem já, desde já, né, a possibilidade do casamento ser realizado em meio eletrônico por videoconferência, o que é uma enorme novidade aqui, introduzida pela lei. Artigo 69, com relação à dispensa de proclamas, foi alterada a redação, vamos ver como estava antes. Para a dispensa de proclamas, nos casos previstos em lei, os contraentes em petição dirigida ao juiz deduzirão os motivos de urgência do casamento, provando-a, desde logo, com documentos ou indicando outras provas para demonstração do alegado. O artigo 69 passa a ter a seguinte redação. Para a dispensa da publicação eletrônica dos proclamas, nos casos previstos em lei, os contraentes em petição dirigida ao oficial do registro deduzirão os motivos de urgência do casamento, provando o alegado no prazo de 24 horas com documentos. Tá? Então, está a se tratar aqui da questão da dispensa de publicação de proclamas, conforme consta do Código Civil, mas percebe-se aqui que é a primeira vez que fala em proclamas, né? Na lei aqui, depois dessas alterações, já que lá em cima ele vai falar que o que é publicado, na verdade, é a própria habilitação, né? Uma notícia da habilitação. Então, aqui se traduziu na forma dos proclamas, tá? A publicação eletrônica dos proclamas, tá? E não sei se vai ter ainda alguma utilidade, já que agora a expedição do certificado de habilitação se dá de forma muito rápida, né? Em até 5 dias. Então, em quais hipóteses que vai se justificar aqui, né, a dispensa da publicação eletrônica dos proclamas, né? Tendo em vista aí a agilidade que o procedimento tomou, então, a partir da edição da Lei 14.382, tá? Mas, de qualquer forma, consta aqui, tá? E também a questão da prova do alegado no prazo de 24 horas, tá? Que antes não havia prazo nenhum. Parágrafo 1º do artigo 69 foi revogado e dizia o seguinte: quando o pedido de se fundar em crime contra os costumes, a dispensa de proclamas será precedida da audiência dos contraentes separadamente e em segredo de justiça. Tá? Então é um dispositivo que já não havia razão de ser aqui e foi revogado. Parágrafo 2º, houve alteração de redação, tá? Então vamos ver como é que estava antes. Produzidas as provas dentro de 5 dias, com a ciência do órgão do Ministério Público, que poderá manifestar-se a seguir em 24 horas, o juiz decidirá em igual prazo, sem recurso, remetendo os autos para serem anexados ao processo de habilitação matrimonial. E agora passa a constar da seguinte forma: o oficial de registro, no prazo de 24 horas, com base nas provas apresentadas, poderá dispensar ou não a publicação eletrônica, e caberá recurso da decisão ao juiz corregedor. Então veja que não mais é enviado diretamente ao juízo para análise, tá? Dessa questão da dispensa da publicação de proclamas, e cabendo ao próprio oficial realizar esse juízo, tá? E caso ele não dispense, aí sim caberá recurso da decisão ao juiz corregedor, né? Um recurso administrativo aqui. Portanto, houve uma alteração interessante aqui com relação à dispensa de proclamas e o procedimento. Então é isso, e voltamos na próxima aula com mais do RCPN. Um abraço e até mais.